Amém, meus amados, pode se assentar. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no Salmo 127. Salmo 127. Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre um tema muito especial para o meu coração e espero que também seja para o seu coração. Vamos falar acerca da família como um presente de Deus. Família, presente de Deus. Não sei porquê, nos últimos tempos, aí as ministras todos, é o casamento. E o leito sem mácula. E Deus julgará os imorais, diz a palavra de Deus. Então o casamento, a família é algo sagrado. É algo lindo da parte de Deus. Deus só instituiu duas coisas na terra. A igreja. E antes da igreja, lá no Gênesis, Deus instituiu a família. Amém? Então Deus se alegra muito quando nós pregamos sobre esse tema tão relevante, tão importante nos dias atuais. Porque tem muitas pessoas que infelizmente não entendem o valor da família, não valorizam a sua família, não reconhecem que a família é um presente de Deus. E é isso que eu gostaria de deixar tatuado no teu coração, estampado na tua alma, que a família é um presente de Deus. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: família é um presente de Deus. Fala para ele, aponta para ele e diz assim: valorize a sua família, porque a família é um presente de Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ver na palavra de Deus sobre esse tema tão importante, que é acerca da família. Leia comigo o Salmo 127, 128. Aqui eu creio que tem um resumo daquilo que Deus tem no coração dele acerca da família. E olha só que tremendo esses versículos bíblicos, são 11 versículos que falam acerca da família. Os primeiros 5 versículos falam sobre segurança, prosperidade e fecundidade, que vem de Deus, no contexto da família. E o segundo, Salmo 128, fala que aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Amém? Vamos ler junto então, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Amém? Eis que os filhos são herança do Senhor, ou seja, são presente do céu. E o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão fala disso, de um dom, de um presente, de algo que você recebe da parte de Deus. Versículo 4, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Glória a Deus. Salmo 128, bem-aventurado, ou 1000 vezes feliz, ou felicíssimo, aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. Olha a felicidade no lar, na família, esse é o projeto de Deus para o casamento, para a família, felicidade e prosperidade. Versículo 3, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Amém? Levante as mãos para os céus comigo e fala assim: Senhor, eu creio que a família é um projeto de Deus. Me ajude a valorizar e a honrar
a família que o Senhor me deu. Senhor, fala comigo, pela tua palavra, abre os olhos do meu entendimento. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, que eu valorize, que eu honre a família, que eu seja uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, e que tenha uma família, para a glória de Deus, abençoada por Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Honrado seja o matrimônio, o casamento, a família, querido. Gostaria de, antes de começar a pregar sobre isso, ler uma linda carta que um dos maiores teólogos e pastores que já pisou nessa terra escreveu para a sua sobrinha que ia se casar. Esse teólogo se chama Dietrich Bonhoeffer, sobrenome esquisito em alemão. Mas, irmãos, foi um grande homem de Deus que viveu num tempo difícil nessa terra. Dietrich Bonhoeffer, esse teólogo, pastor, ele viveu na época do nazismo. Ele era um pastor na Alemanha nazista e se levantou de maneira corajosa contra Hitler e contra os seus que estavam implantando aquele império de terror e cegando multidões através dos seus ensinamentos errados, matando milhares de pessoas, milhões de judeus, cristãos, por toda a Europa, espalhando aquele terror. A Segunda Guerra Mundial, vocês sabem, não preciso nem falar sobre isso. Então esse homem viveu nessa época, se levantou contra o homem mais poderoso da época, que era Hitler. E por causa disso ele foi preso e foi martirizado como um dos grandes mártires da igreja. Mas antes dele morrer, ele ficou sabendo que a sua sobrinha ia se casar e escreveu uma linda carta de amor e de honra à família e ao casamento, à sua sobrinha lá na Alemanha. Preste atenção, porque aqui resume tudo aquilo que nós vamos falar. Aqui resume o que um homem alinhado com o céu, um homem que entende o valor da família e o que a família representa no coração de Deus, cheio do Espírito Santo, escreve para a sua sobrinha que ia casar. Preste atenção, ele diz assim, escrevendo para a sua sobrinha: o casamento é mais do que simplesmente o vosso amor, de um para o outro. Tem uma dignidade e poder mais elevados, pois é o santo mandamento de Deus, por meio do qual Ele deseja perpetuar a raça humana até o final dos tempos. O vosso amor diz respeito apenas a vós nesse mundo, mas no casamento, sois um degrau na escada das gerações, através do qual Deus faz vir e passar a sua glória, chamando-o ao seu reino. Em vosso amor vedes o céu de vossa felicidade, mas em vosso matrimônio estáis colocando em um posto de responsabilidade, em relação ao mundo e à humanidade. Amém? Que texto lindo, Que texto poético, que texto gracioso, que palavras maravilhosas de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que Deus espera de mim e de você é isso, que nós venhamos a honrar a nossa família. Nós vivemos tempos difíceis. Qual é a situação atual da família? Nós vivemos um tempo de deteriorização, destruição dos valores tradicionais da família. Hoje as pessoas estão tentando estabelecer, goela abaixo, uma família funcional e não uma família tradicional, composta de homens e mulheres, homem e mulher, marido e mulher. E hoje, contrário à palavra de Deus, essa geração pós-moderna, esse mundo corrompido, longe de Deus, banido da graça e da glória de Deus, está tentando destruir os valores tradicionais da família cristã. É o que nós vemos na nossa sociedade nos dias de hoje. Segunda coisa que nós vemos nessa situação atual da família é o incremento dos conflitos familiares. Sim ou não, irmãos? Parece que as famílias não se entendem.
Parece que nos casamentos está cada vez pior. Marido não entende a mulher não entende o marido. Os filhos não entendem os pais não se ligam aos filhos, e os conflitos estão generalizando dentro da família, destruindo muitos lares, muitas famílias dilaceradas. Pessoas que deveriam possuir uma unidade, um só coração, um só propósito, cada um está num canto, cada um está longe um do outro, desligados um ao outro afetivamente, no coração, no dia a dia, cada um vivendo o seu mundinho, e as famílias em conflitos generalizados. Terceira questão que nós vemos nessa situação atual da família é o crescimento exponencial de separações ou de divórcios. Querido, talvez você não sabe, mas nos últimos 10 anos, o divórcio no Brasil, isso é dados do IBGE, cresceu 400%. 400% em 10 anos. Então nós vemos isso, crescimento exponencial de separações e de divórcios. E a família sendo desintegrada, os filhos perdendo a referência de pai e mãe, sendo assolada, a família sendo solapada, assolada por esses valores pós-modernos, por esses ensinamentos equivocados, pelas novelas, pelas mídias, tudo isso que nós vemos nos dias de hoje. Mas será que há solução para a família? Será que é possível restaurar a família? Sim ou não, meus irmãos? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: só Jesus é a resposta para a família. Glória a Deus. Amém, querido? Cristo é a resposta para as famílias. Cristo é a resposta para as famílias. Sem Cristo, as famílias estão fadadas ao fracasso, à derrota, à destruição. Mas com Jesus e com os princípios do reino de Deus, amadas, famílias podem ser curadas e restauradas dentro da comunidade cristã. Amém? A igreja é isso, é uma comunidade terapêutica, é a comunidade da fé, é a comunidade da cura, é o hospital das pessoas que vêm arrebentadas, assoladas, afligidas, para serem restauradas pelo poder de Jesus de Nazaré, para que a ação do Espírito Santo cure e restaure as nossas famílias. Então nós vemos isso, um estado deplorável das famílias dentro da nossa sociedade atual, mas Cristo sendo a solução e a resposta de Deus para os nossos lares e para as famílias dos dias de hoje. Será que existem recursos de Deus para a reconstrução da família, amados? Será que existem recursos de Deus para a reconstrução da família? E a palavra de Deus diz que sim, nós vemos lindamente nesses 2 salmos. Primeiro, o primeiro recurso que Deus dá à família é a orientação precisa da palavra de Deus. A orientação precisa da palavra de Deus. Lá em Hebreus 4, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus diz em Mateus 7, que um homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, mas o homem imprudente constrói a sua casa sobre areia. Quem constrói a sua casa sobre a rocha, vai vir as ventanias, os vendavais, as circunstâncias difíceis, os problemas, as lutas, mas essa casa vai permanecer, porque essa casa foi construída sobre a rocha. Querido, a rocha eterna é Jesus de Nazaré. Amém? A rocha, o fundamento sólido, é a orientação precisa da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus e saber quais são os recursos do céu para a tua situação, para aquilo que você está vivendo. Eu vou te dar uma dica, leia Provérbios 31, a partir do versículo 12 ali, onde fala sobre a mulher virtuosa. Eu mergulho naquele texto ali da palavra de Deus, geralmente é um texto que só as mulheres leem, né? E os homens deixam de lado, isso aqui é negócio de mulher. Irmão, não é. Irmão, é para qualquer cristão. Se você aplicar os princípios de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de finas joias. A Bíblia diz que será louvada pelo seu marido e pelos seus filhos. A Bíblia diz que vã é a formosura, a beleza desvanece, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será exaltada, será louvada. E o homem que teme ao Senhor
e também obedece os princípios da palavra de Deus, a orientação precisa da palavra de Deus e segura da palavra de Deus, será louvado pelos seus dentro da sua casa. Amém? O verdadeiro homem de Deus é forjado dentro da sua casa. A verdadeira mulher de Deus se revela no meio dos seus, dos mais chegados. Irmão, você pode enganar todo mundo, na igreja, no mundão lá fora, na sociedade, mas quem verdadeiramente conhece você é o seu cônjuge, são os seus filhos. Amém? Como é triste, às vezes, nós como pastores, lidar com a situação de ver que a imagem que nós fizemos de alguém, né, quando chega ali, a pessoa traçava uma imagem lá fora de casamento perfeito, de família perfeita, de homem de Deus ou de mulher de Deus, e aí a gente vai tratar de algumas situações básicas dentro da família, e nós vemos que essa espiritualidade desvanece, desaparece, porque onde ela mais deveria de se revelar, de aparecer, que é dentro do contexto do lar e da família, ela não aparece, não é real, não é concreta, é um cristianismo abstrato. Como fala o pastor Ed René, numa das ministrações mais extraordinárias que eu já ouvi na minha vida, ele fala que nos dias de hoje existe um outro tipo de cristianismo, um cristianismo abstrato. Algo abstrato é algo que não se pode pegar, por exemplo, os sentimentos, as emoções, sim ou não? Tem muitos cristãos que estão assim, eles têm um cristianismo abstrato, está no mundo das ideias, está na teoria, mas não está na prática, não é algo concreto, não é algo que se pode ver, que se pode pegar, irmãos. Mas querido, aqui nesse lugar, nessa igreja abençoada, Deus vai levantar igreja, uma família abençoada no nome de Jesus. Quem quer ter uma família abençoada, levanta as mãos para o céu e fala: Senhor, eu quero. Fala comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, não desista dos seus, não desista da família, amém? Honre a família, honre os seus, porque digno de honra entre todos é o casamento, é a família. Família é algo lindo da parte de Deus. Segundo recurso que nós temos para a reconstrução da família, além da palavra de Deus, a orientação precisa da palavra de Deus, é o poder transformador do Espírito Santo. Amém? Querido, será que você tem deixado o Espírito Santo trabalhar dentro da sua vida, através da sua família, dos seus pais, se você é jovem, do seu cônjuge, se você é casado, dos seus filhos? Será que você tem deixado o Espírito Santo trabalhar em você, dentro do contexto da família? Eu li há um tempo atrás um livro de um pastor norte-americano, até preparei uma palavra sobre isso, e já ministrei na igreja, e esse autor fala assim, que para Deus transformar eu e você em alguém mais parecido com Jesus, Deus usa pessoas como um cinzel é uma espécie de faquinha, que o escultor usa para talhar uma madeira, um pedaço de pedra, um pedaço de mármore e fazer uma imagem de algo. Deus usa as pessoas como um cinzel de Deus na nossa vida, para que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Dá um glória a Deus, fala: Senhor, eu quero. Fala: Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Mas como é que Deus me faz ser cada dia mais parecido com Jesus? É através do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha através das pessoas, querido. Pessoas difíceis, pessoas fáceis, pessoas mais ou menos. As pessoas são um cinzel de Deus, para Deus te talhar, para Deus te esculpir e te fazer cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré. Eu não sei vocês, queridos, mas eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Estava saindo da minha casa, eu até me emociono quando eu falo sobre família, me emociono porque família é algo que mexe comigo. Aí eu estava saindo de casa, eu vi minha filha, grandona, já está quase minha altura, bichona, 13 anos, já está desse tamanho. Aí eu saindo para vir pregar aqui para vocês, eu dei um abraço nela, dei um beijo.
e falei assim: bem-aventurado o homem que casar com você. Filha, você está linda. Filha, você é maravilhosa. Filha, você é uma mulher de Deus. Bem-aventurado o homem que casar com você. Amém, queridos? É assim que nós temos que olhar para a nossa família. Eu fico imaginando isso batendo dentro da alma da minha filha, do seu filho, dos nossos filhos. Eles precisam ouvir isso de nós. Você, pai, é aquele que determina a sexualidade dos seus filhos, sabia disso? E você, mãe, é o que define a sensibilidade, a parte emocional do seu filho. Então, com as suas palavras, você pode destruir a sua família, ou você pode construir, edificar homens e mulheres para a glória de Deus. Estava lembrando aqui, enquanto estava adorando a Deus, eu lembrei aqui de um versículo que os meus pais já falaram várias vezes para nós. É um salmo que diz assim: a sua semente será poderosa sobre a terra. Amém? E aí eu lembrei dos meus filhos dessa cena, de eu lascando um beijo na minha filha e dizendo que ela é uma bênção para a glória de Deus. Querido, nós temos que declarar o nosso amor, nós temos que valorizar a família, nós temos que ser grato pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, e temos que crer no poder transformador do Espírito Santo. Amém? Eu vi isso claramente na vida do meu pai. Meu pai, quando eu era pequenininho, era um homem, quando ele se casou, ele era um homem extremamente rude, estúpido, grosso, orgulhoso, soberbo, arrogante. E eu, desde pequenininho, vi todo o processo de Deus na vida dos meus pais. Como o Espírito Santo quebrou, moeu, como o Espírito Santo tratou com o coração do meu pai, até ele se tornar o homem que ele é hoje. Usado por Deus, para a glória de Deus, quase 40 anos de pastor, espalhando a palavra de Deus e um ministério na área de famílias, no Brasil inteiro, querido. 2 finais de semana eles estão viajando aí para o Brasilzão, e até fora do Brasil, agora na Argentina, esses tempos fizeram uma viagem para lá. Mas eu vi todo o processo de Deus, do Senhor trabalhar, do Senhor lapidar, do Senhor esculpindo o coraçãozinho do meu pai, quebrando o orgulho de alemão, o orgulho de sulista, o orgulho e a arrogância de achar que é independente, aprendendo a depender de Deus, de achar que sempre está certo. Hoje ele pede conselho para os filhos, ele pede orientação, mas não foi assim no começo, querido. O Espírito Santo teve que moer, o Espírito Santo teve que quebrar. Quantas vezes eu me lembro do meu pai de joelho no chão, chorando copiosamente dentro de um tratamento de Deus na vida dele. Várias vezes perdeu tudo, gente, e a gente teve que recomeçar do zero. Deus trabalhando, Deus quebrantando, Deus tratando aquele orgulho, aquela ira que ele tinha. Minha mãe disse que quando casou, ela achou que ia casar com um príncipe encantado num cavalo branco. Depois que ela casou, ela descobriu que só veio o cavalo branco. O príncipe não veio. Mas graças a Deus, através do poder transformador do Espírito Santo, eu vi o Espírito Santo agindo no coraçãozinho dos meus pais, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Amém? Vi isso também na vida da minha esposa, desde que a gente casou, na minha vida. Deus tratando na vida dos meus filhos, o progresso, do tratamento, da disciplina, do quebrantamento. Como Deus foi agindo no coraçãozinho deles ao longo dos anos, porque eu creio, querido, nesse recurso, o poder transformador do Espírito Santo de Deus. Amém? E a palavra precisa de Deus, a orientação precisa da palavra de Deus. O terceiro grande recurso que Deus tem para a família é a valiosa ajuda da comunidade cristã. A valiosa ajuda da comunidade cristã. Amém? Querido, se você não está dando conta dos seus problemas familiares, busque ajuda. Você tem pastores aqui, nós temos obreiras, nós temos irmãos aqui preciosos, que são maduros, mais velhos, pessoas que podem te ajudar. Não morra sozinho, não deixe o diabo destruir a sua família. Busque ajuda valiosa da comunidade cristã. Amém? Busque ajuda, busque oração, busque orientação.
Mas esse é o terceiro grande recurso que Deus tem para a família. A ajuda valiosa da comunidade cristã. E valorize a sua igreja, irmão. Valorize os seus líderes, valorize os seus irmãos em Cristo. Valorize a sua família. E lembre-se que você tem a ajuda valiosa da comunidade cristã. Amém? De vez em quando eu sinto saudade assim tremenda dos meus pais. Os meus pais estão a 820 quilômetros daqui, lá em Blumenau, Santa Catarina. E às vezes bate aquela carência, aquela saudade. Talvez para você não sinta isso, porque seus pais moram aqui pertinho, né? E aí, final de semana, vai lá tomar café com o papai e com a mamãe. Querido, eu não tenho esse privilégio. Eu vejo os meus pais 2, quando muito 3 vezes por ano. E às vezes bate aquela saudade. Bate saudade da mamãe, tomar um cafezinho com ela, uma cuca, uma linguiça, um negócio maravilhoso que a gente faz ali. E queridos, é tão gostoso isso, valorizar a família. Que saudade. Mas graças a Deus que nós temos a família de Deus, a família cristã. Amém? Aí às vezes eu pego, bato o telefone, chamo um amigo, chamo lá para casa e essa saudade acaba se dissipando na segunda família que nós temos, que é a comunidade terapeuta, a comunidade cristã, a comunidade dos filhos de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que existe um amigo que é mais chegado que o irmão. Você sabia disso? Eu tenho hoje amigos do meu coração que são mais chegados do que o meu irmão de sangue, que está lá na África servindo ao Senhor. Eu tenho maior intimidade, maior relacionamento, maior afetividade. E às vezes até maior carinho, apesar de ter esse carinho e ligação com meu irmão de sangue, que eu só vejo raramente uma vez por ano, às vezes 2, geralmente uma vez ao ano, quando ele vem para o Brasil. Irmãos, se você está longe da sua família, se aproxime da família de Deus. Amém? A segunda família que nós temos é essa ajuda valiosa da comunidade cristã. Valorize os seus irmãos em Cristo. Valorize a sua família. Se você quer ter amigos, seja amigo. Para se ter amigo, é necessário ser amigo. Amém? E não egoísta, fica choramingando. Pastor, por que ninguém quer vir aqui em casa? Irmão, você já convidou alguém, algum irmão em Cristo para ir jantar na sua casa? Como é que você quer ter amigos se você não é amigo? Então seja amigo de alguém, se aproxime de alguém que seja saudável, que seja maduro, que acrescente na tua vida. Às vezes você só tem amigo do mundo, que só contamina a tua vida e te influencia negativamente, e às vezes te leva a conflitos e crises terríveis, porque irmão, não adianta dizer que não. Diga-me com quem tu andas e te direi quem és. E nas palavras, esse é um ditado popular. Nas palavras de Paulo, que vem da filosofia grega, que está na palavra de Deus, ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você não sabe porque você está carnal. Sabe por quê? Só fala palavrão, só fala malícia, só fala besteira, porque você só está cercado de amigos do mundo, que só fala palavrão, só fala malícia, só fala besteira. E aí você está em crise, em colapso, e não entende por quê. Às vezes é porque você não tem amigos de fé, amigos, irmãos em Cristo, dentro da sua casa, para assistir um jogo junto, para jantar junto, para almoçar junto. Como é gostoso nós sabemos que vivemos dentro dessa segunda família, que é a família da fé, que é a comunidade cristã. Amém? Esse é o terceiro recurso que Deus usa para a restauração e reconstrução da família. Primeiro, a orientação precisa da palavra de Deus. Segundo, o poder transformador do Espírito Santo. Amém? E terceiro, a ajuda valiosa da comunidade cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você se pergunte: pastor, qual é o propósito de Deus para a minha família? Qual é o propósito de Deus para a família? O que Deus tem no seu coração?
quando ele trata da família, como nós vimos aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Pastor, como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ser próspero na minha família? Qual é o propósito de Deus para a família cristã? E eu vou enumerar alguns propósitos que Deus tem para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Quem quer ter uma família abençoada, levanta a mão para o céu e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo bem forte: haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você, jovem que está aí, solteirão, anos já namorando, meu irmão, amadurece, querido. Está na hora de casar, para de enrolar a irmãzinha que está do seu lado. Nós vemos isso dentro da igreja, gente. Pessoas namorando anos, sem assumir um compromisso, a responsabilidade. Está na hora de amadurecer, de crescer, de assumir um compromisso maior, de passar para um novo patamar na sua vida pessoal. Deixa de ser meninão, deixa de ser infantil, deixa de querer viver uma vida independente, cresça, amadureça. Querido, não existe lugar melhor nessa vida para amadurecer do que num casamento e numa família. Sim ou não? Meu irmão, se tu não amadurece no casamento e sendo pai e mãe, você vai ser um eterno bebezão, um eterno infantil. Porque se existe um lugar onde nós amadurecemos, irmãos, é no contexto da família. Amém? Mas qual é o propósito de Deus para a família? Vou enumerar alguns. Primeiro, Deus quer estabelecer famílias sólidas e estáveis. Famílias sólidas e estáveis. Será que a sua família é sólida? Será que a tua casa está construída sobre a rocha? Fui numa igreja lá no México. Eu achei lindo o nome da igreja. Um dos nomes mais lindos que eu já vi de igreja na minha vida. Era uma igreja de alta sociedade, classe média alta. Lá na cidade do México, fui visitar essa igreja. O nome da igreja se chama Igreja Casa sobre a Rocha. Olha que coisa linda, gente. É isso que Deus quer que a minha e a sua família seja. Casas sobre a rocha. Amém? Famílias estáveis, famílias sólidas, famílias que permanecem. É isso que Deus quer para mim e para você. Encontrar casais com 15, 20, 30, 40, 60 anos de casamento. É isso que Deus quer encontrar na nossa vida. É isso que Deus quer encontrar no meio da igreja. Querido, infelizmente, o índice de divórcio no meio cristão está se tornando quase igual no mundo lá fora sem Deus. Isso é uma vergonha para nós. O índice de divórcio no meio cristão, no meio, entre parênteses, gospel, está quase igual do mundão lá fora, aumentando exponencialmente, 400% em 10 anos. Deus quer estabelecer famílias sólidas, famílias estáveis, amém? Casa sobre a rocha. Segundo propósito de Deus para a família, Deus quer estabelecer através dessas famílias, solteiros que mantenham a castidade, amém? Jovens santos, adolescentes santos, castos, ou seja, que não se contaminam com a imoralidade sexual. Sexo fora do contexto do casamento é pecado, irmão, é errado. Infelizmente a igreja deveria ser referência de pureza, de castidade, de santidade, mas infelizmente muitos casais de jovens cristãos não obedecem esse mandamento do Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4 que Deus será o vingador se você ficar com palhaçada e brincando nessa área. A Bíblia diz que esta é a vontade de Deus em 1 Tessalonicenses 4, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição ou da imoralidade sexual.
que no grego é a palavra porneia, qualquer coisa indecente, qualquer coisa imoral. Você está me entendendo, irmãos? O propósito de Deus para a família é estabelecer casamentos santos, de jovens castos. Casto significa, não é freirinha aqui, e padrezinho, ou homenzinho santo, não é isso, é pessoas que não se relacionam sexualmente indevidamente, que mantêm o seu corpo em pureza e santidade. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, que saibam lidar com o seu vaso, com o seu corpo em santificação e honra, diante de Deus. Irmão, será que você é um vaso de honra ou um vaso de desonra? Será que você tem alegrado o coração de Deus ou desonrado a Deus com o seu corpo? Pastor, qual é a vontade de Deus para nós? Está aqui em 1 Tessalonicenses 4. A vossa santificação. Um dos propósitos da família é essa: estabelecer solteiros, homens e mulheres, que mantenham a castidade. Amém? E os 5 pastores de vocês têm exemplo disso para dar para vocês. Todos nós casamos em santificação e honra diante do nosso Senhor. Você está me entendendo, irmão? É possível um jovem cristão se manter casto, puro e santo diante de Deus. Olha o que diz a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Mateus capítulo 5, a Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Amém? Você quer ver Deus, irmão? Agindo na sua vida, operando poderosamente no seu coração, na sua família, na sua vida futura, no seu casamento futuro, na sua família futura. Deus quer estabelecer jovens castos, santos e consagrados ao Senhor. Amém? Outro propósito de Deus para a família: casais que sejam felizes, com harmonia e fidelidade. Casais que sejam felizes, com harmonia e fidelidade. Amém? Lá em Malaquias a Bíblia diz aos sacerdotes, aos líderes da época, diz, olha, eu vi, eu testemunhei, eu fui testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. Aqui fala de fidelidade. Fidelidade é o juramento que é feito diante das pessoas no casamento. Hoje o que mais nós vemos é gente pulando a cerca. Sim ou não, irmãos? Assista uma ministração que tem minha, é a mais assistida no YouTube. A tragédia do adultério é o nome. Tem mais de 57 mil visualizações essa palavra. Então, amados, Deus quer que eu e você tenhamos fidelidade, lealdade ao nosso cônjuge. Amém? Se errou no passado, fica para trás. As coisas velhas já passaram, isso que tudo Deus faz novo. Você foi purificado pelo sangue de Jesus, nasceu de novo, está na cruz, amém? Mas agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Deus quer estabelecer através da sua vida famílias, casais felizes, com harmonia e fidelidade. Deus é fiel. E os homens e mulheres de Deus precisam ser fiéis. Amém? Querido, será que você é leal aos seus filhos? Será que você é leal aos seus cônjuges? Você, filho, será que é leal aos seus pais? Fidelidade, lealdade, é uma coisa que está em extinção nos dias de hoje. Hoje nós vivemos numa geração onde todo mundo quer pegar todo mundo, onde ninguém é de ninguém, onde uma aliança não vale nada. Parece que chama mais. Mas está amarrado em nome de Jesus, porque na igreja do Senhor vai ser diferente. Casamentos com harmonia, casamentos com lealdade, casamentos com fidelidade. Amém? Outra coisa que é o propósito de Deus para a família, amados: filhos respeitosos. Filhos respeitosos. Será que nós temos gerado filhos respeitosos? Filhos que nos respeitem, que nos honrem como pai.
Será que eu e você, como pais, disciplinamos os nossos filhos? Será que orientamos eles na palavra de Deus, como diz lá em Efésios? Admoestamos eles, exortamos eles, corrigimos corretamente, sem provocar ira, como diz Paulo em Efésios? Filhos respeitosos é outro propósito de Deus para a família. Outro propósito de Deus para a família: maridos amorosos e responsáveis. Maridos amorosos e responsáveis. Será que você, maridão, que deveria ser o cabeça do lar, mas como diz o pastor Anderson, é um cabeção, e não o cabeça do lar, tem sido um marido amoroso e respeitoso com a sua mulher? Será que você tem sido? Hoje nós vemos crescer o incremento, o crescimento da violência doméstica. Está aí a Maria Penha aí para dizer, e o Marinho Penho, o João Penho aí, mulher batendo em homem, homem batendo em mulher. O incremento da violência dentro do lar, dentro da família. Deus quer estabelecer através da família, Ele tem como propósito, maridos amorosos e respeitosos. Maridos que honrem as suas esposas, como o vaso mais frágil. Como diz 1 Pedro capítulo 3, homens que saibam lidar com as suas esposas com inteligência, com sabedoria, reconhecendo elas como o vaso mais frágil. Querida, sua mulher é como se fosse uma taça preciosa. Uma taça preciosa que você não pode deixar cair no chão e quebrar. Muito menos você quebrar ela. Pelo contrário, você tem que ser um marido amoroso e respeitoso com ela. Amém? Outro propósito de Deus para a família é estabelecer mulheres virtuosas dentro do lar. Vai ler Provérbios 31, mulher. E você, homem, também cria vergonha na cara e vai ler Provérbios 31. Que você vai aprender coisas valiosas do que é uma mulher segundo o coração de Deus. Do que é um homem segundo o coração de Deus. Coloca na tua casa, imprime um banner ali, de Provérbios 31, a partir do versículo 12, e coloque como meta, como propósito, você ser uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Querida, minha casa estou enchendo de versículo. Você entra na minha sala, tem o Salmo 91, grandão na porta assim, estampado. É assim que nós temos que ter, mulheres virtuosas, mulheres que honrem os seus maridos, mulheres que seus filhos olhem para ela, sua filha olhe para ela e diga, mãe, eu quero ser como você, uma mulher virtuosa, uma mulher trabalhadeira, uma mulher que honra o meu marido, que o seu marido, uma mulher que é uma boa mãe, que cuida dos seus, que cuida dos seus filhos, que se doa, que se sacrifica. Hoje nós vemos uma geração de mulheres infantis, que estão brincando de boneca dentro de casa, que fica trocando de roupa toda hora, comprando milhares de sapatos, parece que só trocaram, a Barbie cresceu. Não que você não possa comprar roupa e sapato, querido, mas tudo com equilíbrio, dentro do seu orçamento. Amém? Hoje nós vemos isso, mulheres destrambelhadas, descabeçadas, em outras palavras, compulsivas, que gastam mais do que recebe, que às vezes tem até o seu salário, estoura tudo e ainda pede para o marido dinheiro, em vez de ajudar o seu esposo dentro da casa. Sabia que é claro que o peso maior é do sacerdote, é do cabeça, é do homem. O peso maior financeiro sempre está sobre os ombros do homem. Mas você, mulher que recebe, também pode ajudar dentro da sua casa. O casal precisa ter um caixa comum. Amém? Acabou a infantilidade do meu e do teu. Quando você casa, quando você é uma família, tudo é nosso. É o nosso dinheiro. É a nossa família, é a nossa casa, são os nossos filhos. Hoje nós vemos maridos e mulheres infantilizados, tem uma cabeça de ovo de codorna,
em vez de ser maduros, virtuosos e responsáveis. O propósito de Deus é fazer filhos respeitosos, maridos amorosos e responsáveis, esposas virtuosas. E por último, amados, o propósito de Deus para a família é estabelecer pessoas que cumpram promessas. Cumpram promessas. Será que você, paizão, mãezona, cumpre as promessas que você faz para os seus filhos? Será que você cumpre as promessas que você faz para o seu cônjuge? Será que você tem caráter, tem palavra? Aquilo que você fala, você faz. Se não pode fazer, vai lá e se explica. Fala, olha, eu não tive condição de fazer por causa disso, disso, daquilo. Você não está nem aí. Não tem palavra. Querido, um dos propósitos de Deus para a família é estabelecer pessoas cumpridoras de promessas. Amém? Pessoas generosas, pessoas que saibam servir dentro do lar. Será que você serve os seus, querido? Será que você serve os seus dentro da sua casa? Ou você só quer ser servido? No reino de Deus, maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Ensine os seus filhos a servir. Lá em casa, cada um dos filhos tem uma tarefa. Um tira o lixo do banheiro, a menina ajuda a mamãe a lavar a louça, o rapazinho recolhe os lixos e varre uma determinada coisa. Cada um tem tarefa, cada um tem mesada. Irmão, chega começo do mês, o meu pequenininho já olha para mim e já diz, papai, cadê meu salário? Papai, nós queremos meu salário. Porque ele não consegue falar um R só, sempre é com 2 R, parece um francesinho. Papai, cadê meu salário? Dê uma mesadinha para eles, valorize o trabalho deles, eles precisam aprender a administrar. Esses dias eu fui ver os meus filhos, esses dias eu tive que pedir emprestado dinheiro para eles, irmãos. Aí fui ver, meu filho tinha R$ 87 economizado. Falei, ô glória. Falei, me empresta 15 que eu te dou 17. Papai, pode pegar. Irmãos, foi rapidinho o empréstimo, com juros. Você está me entendendo, irmãos? Nós precisamos criar filhos responsáveis, famílias sólidas, estruturadas para a glória de Deus. Deus quer estabelecer famílias saudáveis, amém? Cheias de amor, cheias de paz, que vivam para a glória de Deus. Vou terminar lendo de novo Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? A palavra de Deus. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, olha aqui a felicidade, e tudo te irá bem, prosperidade. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Valorize a sua família, querido. Ame a sua família. Seja um homem e mulher de Deus dentro do seu lar. É ali que começa a verdadeira espiritualidade. Dentro do lar, dentro da família, ganhando o coração das pessoas que a gente mais ama. Terminar com uma pergunta: será que você tem o coração dos seus pais? Será que você tem o coração dos seus cônjuges, querido? Será que você tem o coração dos seus filhos? O que é mais importante? Uma casa na praia, uma casa no campo, ou o coração dos seus filhos? Dá um carro 0 quilômetro para sua esposa, ou ter o coração da tua esposa? Não que haja problema ter que comprar um carro 0 para ela, é uma bênção em nome de Jesus, amém, irmãs? Fala, glória a Deus, pastor, eu profetizo. Não tem problema nenhum fazer isso, irmão, e tomara que você faça para a glória de Deus. Mas antes de dar um carro 0, que você tenha o coração dela, amém?
porque ter o coração dos seus vale muito mais do que dar presentes para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Que um dia, quando você chegar no céu, você olhe para o lado e veja o teu cônjuge, que você olhe para o outro lado e veja os seus filhos, e que você olhe para trás e veja uma multidão de pessoas que foram influenciadas e abençoadas através da sua vida. Fala comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ore pelos seus filhos, coloque as mãos sobre ele, profetiza, declara a bênção sobre a tua família. Fica de pé, vamos orar diante do Senhor, que Deus abençoe as nossas famílias. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós honramos, ó Deus, a tua palavra, falando sobre esse tema tão importante que é a família, que tem sido solapada, dilacerada, Deus, destruída por muitos, pela sociedade atual, pós-moderna, mas para a glória de Deus, o Senhor está levantando uma nova geração de homens e mulheres de Deus, de famílias sólidas, de famílias abençoadas, de famílias cheias de paz e harmonia, de homens e mulheres alinhados com o céu, de homens e mulheres que vivem a verdadeira espiritualidade nos seus lares. Senhor, levanta homens de Deus amorosos, respeitosos, cheios do Espírito Santo. Levanta esposas fiéis, leais, virtuosas, mulheres alinhadas com o teu coração. E abençoa a vida dos nossos filhos, os nossos casamentos, as nossas famílias. Pai, restaura aqueles que estão destruídos, aqueles que foram assolados. Ó Deus, o Senhor pode restaurar todas as coisas. Cristo é a resposta. Em nome de Jesus, ajusta o que precisar ser ajustado. Reconcilia, restaura, manifesta o teu poder, a tua glória. Que o poder transformador do Espírito Santo esteja agindo sobre as famílias da tua igreja, da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa região, daqueles que nos ouvem pela internet. Em nome de Jesus, nós queremos honrar, nós queremos exaltar a família, Pai, porque a família é uma ideia de Deus, é um projeto do teu coração. Senhor, protege e guarda as nossas famílias, abençoa o teu povo e derrama a tua glória sobre nós. Senhor, é o que nós te pedimos, dá sabedoria aos teus filhos e graça sobre eles, capacitação do teu Espírito, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Dê um abraço na família de Deus que está do seu lado, vai na graça e na paz do Senhor. Não esqueça de fazer a sua inscrição para o nosso congresso amanhã de disfunção familiar e de sexualidade. Não esqueça, lá fora, faça a sua inscrição, que Deus te abençoe